se fala de aprofundar a adoração, em que estamos a nos basear? Nós queremos entender o que é isso a adoração, o que é isso a profundidade. Então, a nossa irmã vão poder nos explicar para nós ouvirmos e entendermos um pouco o que é isso, o que é a profundidade, o que é a adoração. O que é mais ou menos isso? Quando estamos a falar de adoração, estamos a nos basear em quê? Vamos começar com a nossa serva Elizabeth Jorge. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém. 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 Bem, adoração. Todos nós sabemos que a adoração é o momento mais alto. Ou seja, é uma vida. Eu sempre falo assim: a adoração é uma vida. Não é sobre abrir a boca para falar ou para cantar. É sobre um estilo de vida que você adquire. Amém? É sobre um ato que você vive. É sobre uma vida que você carrega e que você leva aí para toda a vida. Adoração e louvor é muito diferente. Amém? Louvor é quando nós estamos a agradecer a Deus, mas adoração é quando nós estamos a expressar, a exaltar aquele que é o Criador dos céus e da terra. Amém? Então, acho que essa é a minha participação sobre a adoração. Se o meu irmão quiser acrescentar alguma coisa. A paz do Senhor, igreja. A adoração é um ato de reverência. Reverência é um sentimento e um amor profundo para com Deus. Então, a adoração é isso, é reverência e é serviço. Só assim para começar, né? A adoração, para mim, é reverência e é serviço. Paz do Senhor, igreja. Então, je vais dire adoration. Eu queria dizer adoração. L'adoration, c'est une affection très Adoração profonde. é uma conexão muito profunda. C'est une représentation d'une affection très profonde Uma representação de uma pessoa muito profunda. qu'on a envers la personne dont on adore. Que temos em frente à pessoa que nós amamos. Je pourrais dire encore quelques mots. Eu posso dizer algumas palavras. L'adoration, autrement dit, Adoração c'est dire qui est Dieu. é dizer quem é Deus. C'est de révéler la personne de Dieu ou la nature de Dieu. É revelar a natureza de Deus. Alors l'adoration, c'est de transmettre la personne de ton intimité à une autre personne. Voilà. Adorar é transmitir a tua intimidade diante da sua pessoa. Diante da pessoa que você ama. A paz do Senhor, igreja. Adoração, já para começar, é render-se. Adoração é reconhecermos a nossa inferioridade enquanto homens e reconhecermos a superioridade de Deus. É colocando Deus acima de tudo. Como a nossa irmã Samuel acabou de dizer, é dizer quem Deus é. Muito obrigada. Vou começar por afirmar o seguinte. Essa vai para a nossa querida Selva Paula. Qualquer pode ser um adorador. Agora eu queria saber como diferenciar um adorador verdadeiro de um adorador falso. Bem, primeiramente nós precisamos saber que Deus precisa de adoradores. Por Ele ser um Deus superior e nós somos uns seres inferiores, Deus precisa de adoradores. Só que nós não podemos adorar Deus de qualquer forma, por Ele ser mesmo Deus. Então, como nós diferenciar um adorador verdadeiro e um adorador falso? É na qualidade que a pessoa vai se render. Muitas das vezes, a irmã disse, a adoração não é sobre cantar, e muito menos sobre dançar, e muito menos sobre vir a um culto. A adoração é mais do que isso. A adoração é nos colocar num posicionamento de nos render a Deus. Então, tem como classificar quem é um adorador falso verdadeiro? A Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Essa pergunta é muito extensa, irmã Priscila. Então terei que responder com fundamentos. Né? Permitam-me em nome de Jesus. Se você também tem a tua Bíblia, você pode sim abrir João capítulo 4,
versículo 23 a 24, bem rápido. A Bíblia diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A pessoa que é um verdadeiro adorador é a pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. A adoração é um ato de transformação. Nós, quando estamos a adorar a Deus, nós estamos a nos tornar na mesma natureza que Deus. Porque a Bíblia fala quando Deus cria o homem, a Bíblia fala assim: Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, um verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Não é sobre adorar a Deus com o Espírito Santo, não. O teu espírito. Porque o homem é constituído por corpo, alma e o espírito. Então, o verdadeiro adorador é aquele que o seu espírito em si adora a Deus. A sua vida em si, porque a adoração não é assim, o culto cerimonial. Então, se a minha vida adora a Deus, se o meu espírito adora a Deus, eu sou verdadeiro adorador. Então, se você não faz isso, praticamente você é um falso adorador. Muito obrigada. Será que estamos aqui? Obrigada. Sobre a pergunta que a irmã Priscila fez, né? Como é que podemos reconhecer o verdadeiro e o falso adorador? Eu acho e diria que para já não existe um falso adorador. Por que eu digo isso? Porque se não está a adorar, na verdade, é porque não está a adorar. Se não está a adorar, é porque não está mesmo a adorar. Não é sobre ser falso, é porque não está mesmo a adorar. Ou está cantando louvor ou alguma coisa, mas não é falso adorador, só não está mesmo a adorar. Porque a Bíblia diz que, como nós lemos em João 4:23, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão em verdade e em espírito. Ou adoras em verdade e em espírito, ou não adoras. Ou não és adorador, ou és adorador. Então, irmãos, isso que o que acontece para que nós possamos intitular algumas pessoas como falsos adoradores são pessoas que não entendem a diferença de adoração e louvor. Entendes? Pessoas louvam pensando que estão adorando. Pessoas adoram pensando que estão louvando. Eu acho que também devia ser da responsabilidade da igreja, para falar já disso, da organização, né? Mostrar para o povo, instruir acerca da diferença entre adoração e louvor. Nós vimos nas igrejas quando o pregador ou o moderador dá sujeito, vamos adorar a Deus. Pessoas ficam a agradecer pelas coisas que têm, sendo que a adoração não é sobre o agradecimento pelo que você tem, é sobre exaltar aquilo que ele é. Então, é esse o maior problema, saber diferenciar a adoração do louvor. Amém? Ok, amém. Muito obrigada. Vamos continuar. Agora vamos querer ouvir a nossa serva Saron. Eu gostaria, ou todo mundo quer ouvir a nossa serva Saron, como aprofundar um relacionamento com Deus, ou como ter uma intimidade profunda com Deus. Ok, comment avoir l'intimité avec Dieu, c'est ça? Como ter intimidade com Deus é isso? Premièrement, je pourrais dire, Primeiramente, posso dizer, pour avoir l'intimité profonde avec Dieu, para ter intimidade profunda com il Deus, faut premièrement lui connaître. primeiramente deve conhecer. Il faut lui connaître. Deve conhecer. Parce que si tu ne lui connais pas, Porque se não conheces, tu ne pourras pas bénéficier de ce qui est la profondeur. não pode ver só que a profundidade. Et de l'autre part, Em outro lugar, prenons l'exemple de quelque chose. é exemplo de uma coisa. Moi, je suis Saron, Eu sou a Vanessa, je ne connais pas Priscilla, não conheço a Priscila, mais j'ai envie d'entrer dans la maison de mas Priscilla. quero entrar na casa da Priscila. Mais comment je vais entrer dans la maison de Priscilla si je ne connais pas Priscilla, si je ne connais pas ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle aime? Como posso entrar na casa da Priscila sem conhecer o que ela é, o que ela ama? Avec Jésus, c'est comme ça. Com Jesus é assim. Avec Jésus, il faut lui connaître. Com Jesus deve Il conhecer. faut connaître ce qu'il aime Deve conhecer o que ele et ce qu'il ama, n'aime pas. o que ele não ama. Et c'est simplement comme ça que tu vas développer l'intimité avec É Dieu. simplesmente assim que vai desenvolver a intimidade com Deus. Je pourrais dire comme ça. Posso dizer assim. Obrigada. A irmã Saron falou muito bem, eu amei, mas eu queria acrescentar alguma coisa dizendo assim: só uma maneira de conhecer Deus, amém? Através da sua palavra.
Amém? Você tem que conhecer Ele para teres uma intimidade com Ele, mas não vais lhe conhecer pelo que os outros falam, pelas experiências que os outros pregam, pelos testemunhos que os outros dão, é através da sua palavra. Conheça Ele meditando, é isso que mostra-nos quem Ele é e como podemos ter intimidade com Ele. Amém? Bem, eu acho que todas nós vamos falar a mesma coisa, principalmente estamos a falar de adoração. Como nós podemos desenvolver uma relação com Deus? Como nós podemos desenvolver uma intimidade com Deus? Primeiro nós temos que saber de algo. Eu não consigo falar da irmã Saon se não conhecê-la. É isso que ela mesmo falou. Logo, eu alargo o meu relacionamento com Deus quando eu me torno amiga dele. Quando eu me torno amigo dele. Porque Deus só revela os seus segredos para quem é amigo dele. Quem não é amigo de Jesus, Deus não revela os seus segredos. Para que eu consiga desenvolver a intimidade e relacionamento com Deus, eu preciso ser amiga. Eu preciso ser amigo de Jesus. Por quê? Porque isso vai me permitir conhecê-lo bem. Eu não conheço bem a irmã Saon, como não conheço bem as outras irmãs. Mas quando eu me aproximar e me tornar amiga de cada uma delas, eu vou conhecer qual é a coisa que elas gostam, que elas gostam de comer, qual é a coisa que elas amam. Só assim, me tornando amiga de Jesus, eu consigo desenvolver uma relação de muita intimidade com Ele. Obrigada. Bem, como ter intimidade com Deus, ou como se relacionar com Deus, mais do que conhecer a Jesus, mais do que ser amigo de Jesus, eu acredito que nós, antes de conhecer, nós precisamos nos aproximar. Porque existem muitos que dizem que eu conheço a Jesus, mas estão distantes. Como a irmã disse, para mim ter a autonomia de entrar na casa da irmã Priscila para lhe conhecer, eu preciso me aproximar. Porque ninguém vai te dar acesso da sua casa sem antes sentir que você é próximo dele. Você precisa se aproximar de Jesus para que você tenha uma intimidade com Ele. Como se aproximar dele? Pela sua palavra. Porque a palavra é a verdade, é o caminho e é a vida. Então, quando nós nos aproximamos da palavra, quando nós nos aproximamos a Deus em oração sincera, nós vamos criar uma intimidade com Deus. Só que, criando essa intimidade com Deus, nós precisamos ter consciência que isso não é a curto prazo. Ou seja, o relacionamento com Deus não é a curto prazo. E nós hoje em dia vimos pessoas que outrora eram íntimos, outrora eram fervorosos. Eu conheço, se calhar também estás aqui. Olha, naquele tempo quando eu sentia, naquele tempo quando eu buscava relacionamento com Deus, não é a curto prazo, é a longo prazo. E se você quer construir um relacionamento a longo prazo, você precisa andar na sua palavra, para que você tenha realmente uma intimidade com Deus, que não é baseado nos momentos que nós estamos vivendo. Porque existem pessoas que se tornam muito íntimos quando tem, e quando não tem, já não tem intimidade com Deus. Você não pode ir a Deus por aquilo que Ele tem para te dar. Você precisa se aproximar a Deus por aquilo que Ele é. E quem Ele é? Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é a ressurreição, até porque estamos aqui a celebrar. Ele é aquele que aceitou morrer por nós, e não só morreu, Ele ressuscitou. E quando ressuscitou, ressuscitou conosco também. Então eu preciso criar um relacionamento a longo prazo e não a curto prazo, porque essa é a realidade atual. Então é mais ou menos isso, se aproximando. Ok, muito obrigada. Aplaudimos para o Senhor Jesus Cristo. A profundidade da adoração. Essa foi para a irmã Eli. Quando é que você percebe que está na profundidade da adoração? Na verdade, nós temos adorado, mas agora, quando é que tu percebes que não, realmente estou na profundidade da adoração? Quando é que você sente que não, já cheguei mesmo, estou até lá?
Adoração não é música. Amém? Adoração não é arrepio. Adoração não é sentir uma coisa, como alguns dizem, né? Não é isso. Amém? Adoração é muito mais do que isso. Amém? Nós sentimos que estamos na profundidade da adoração quando nós sentimos que estamos conectados com o Espírito. Amém? Quando você se sente que estás conectado com o Espírito, quando todas as tuas ações te levam para Deus, até quando você quer pecar, você sente que Deus te faz lembrar que você está a pecar. Sabe, estás a pecar, mas Deus vai te fazer lembrar que estás a pecar. Isso é a profundidade da adoração. Isso é a mais profunda vida de adoração que alguém pode ter, sabes? Pecaste, mas Deus vai te lembrar que estás a pecar. É a comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então, nós sentimos que estamos na profundidade e quanto mais próximos estamos e quanto mais atentos, quanto mais sensíveis estamos à presença e ao poder do Espírito Santo. Obrigada. Obrigada, mais alguém quer acrescentar? Mais alguém? Ok. Então, vamos assim. Essa vai para a irmã Joás. Por que nós devemos adorar em espírito? Acredito que todo mundo aqui vai querer acrescentar. Por que nós devemos adorar em espírito? Por que nós devemos adorar em espírito? Porque Deus não se conecta com o nosso corpo. Deus não se conecta com a nossa alma, Ele conecta-se com o nosso espírito. Por isso, a necessidade que nós devemos adorar o Espírito, como a irmã acabou de dizer, não é sobre o Espírito Santo, é sobre o teu Espírito. É sobre o teu Espírito. Logo, quando Deus quer falar alguma coisa com Joás, não virá no corpo, não virá na alma, ele virá logo no Espírito. Por isso é que nós devemos adorar a Deus em Espírito, porque Ele só se conecta com o nosso Espírito. Mais alguém quer apresentar? Aplaudimos para a glória de Jesus Cristo. Mais alguém quer acrescentar? Por que devemos adorar o Espírito? Bem, primeiro é que a adoração não é coisa da carne. A adoração não é para os carnais. Os carnais louvam, né? Os carnais louvam, os carnais agradecem, mas só adora quem é espiritual. Porque a adoração é o nível mais alto da espiritualidade. Eu tenho que resumir assim, porque a adoração é o nível mais alto da espiritualidade. Obrigada. Aplaudimos para a glória de Jesus Cristo. Essa é uma questão muito aberta para nós irmos ao final do nosso painel. Na verdade, acredito que todo mundo tem criado método de como adorar a Deus. E agora eu gostaria de saber como criar uma rotina de adoração em meio a uma vida atribulada, em meio de problemas. Tu estás a passar por situação difícil, tu achas que não, já não vou conseguir, mas como? Tu tens que criar um ambiente, tens que criar mesmo uma rotina de adoração. Como tu podes fazer? Bem, eu acredito que primeiramente adorar a Deus não é sobre rotina. Porque se nós falar que não vou criar uma rotina de adoração, existe dia que aquela rotina não vai dar certo. Pelo cansaço, a vida mesmo é cheia de coisas. Nós somos estudantes, somos trabalhadores, temos metas e sonhos. E às vezes mesmo você chega no final do dia, você nem consegue porque estás mesmo cansado. Então, se eu tiver uma rotina de adoração, se eu estiver cansado, eu não vou adorar porque a minha rotina vai ser quebrada. É que nem aquela rotina do skincare. Ora posso fazer, ora não posso fazer. Só que a adoração não é sobre isso. Primeiramente, amados, nós não precisamos criar uma rotina de adoração. Porque lembrem-se que a adoração é um estilo de vida. Então, se a adoração é um estilo de vida, quer dizer, eu não preciso ter rotina para adorar a Deus. Porque se nós voltarmos na essência da adoração, a pessoa central da adoração chama-se Jesus. Então, se eu conheço Jesus, eu todos os dias irei adorá-lo por aquilo que Ele é. Porque Ele é tudo. Então, quando eu entendo que Jesus é o centro da minha adoração, eu não preciso criar uma
Tem dias que aquelas 21 estarem lançadas. Glória a Deus. Eu preciso primeiramente entender que Jesus é o centro da minha adoração. A pessoa pela qual nós adoramos chama-se Jesus. Vamos voltar no início. A Bíblia fala assim: a vida de Adão. Eu disse que adoração é reverência. Pena que o painel já está terminado. Adoração é reverência e serviço. E no Antigo Testamento eles adoravam com o serviço que prestavam a Deus. Deus, quando cria Adão, Deus lhe disse que eu te dou a autoridade de cultivar a terra. Ou seja, o serviço de Adão no jardim do Éden adorava a Deus. A Bíblia não me diz que houve um dia que Adão parou de servir, que Adão parou de cultivar. Antes da queda. E o fato de Adão adorar a Deus a serviço fazia que Deus descia. Então, se eu criar uma rotina de adoração, o dia que eu não adorar, Deus não vai descer para me visitar. Porque aquela rotina falhou. Porque a essência da adoração é nós adorar com nossas vidas. As nossas vidas devem ser adoração. Então, amado, não queira criar uma rotina de adoração. Esse é meu conselho. Você se conhece Jesus verdadeiramente como teu Senhor e Salvador. Você não precisa de um horário para adorar. Eu posso estar na escola e ao mesmo tempo posso adorar ao Senhor. Eu posso estar no trabalho e ao mesmo tempo posso adorar ao Senhor. Por quê? Porque a minha vida em si é uma adoração. Então, falando sobre criar uma rotina de adoração, é impossível isso acontecer. É mesmo possível acontecer nós criarmos uma rotina de adoração. Por que isto é impossível? Existem pessoas que dependem de atmosferas para adorar. Ou seja, quando está no meio de pessoas, ele tem que ouvir alguém falar em língua para conseguir adorar. Mas só que a Bíblia nos fala em Salmos 1, verso 3: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, esta árvore que está plantada junto ao ribeiro, querer como não vai dar frutos. Querer como não vai dar frutos, por quê? Porque ela está no lugar exato. Porque ela está no lugar próprio. Em vez de nós procurarmos a atmosfera, em vez de nós procurarmos as estações certas, não, naquele lugar está se falando de adoração, então eu vou lá para adorar. Naquele sítio, vou lá, vou aproveitar a adorar. Em vez de nós procurarmos esse tipo de coisas, que tal nós mesmos sermos a própria atmosfera? Ou seja, eu estou aqui, eu não preciso criar uma atmosfera de adoração, eu sou a atmosfera de adoração. Eu não preciso estarmos aqui falarmos em língua, não. Eu já sou a atmosfera da adoração. Ou seja, logo que eu me sentar aqui, a adoração logo começa. Termos uma rotina de adoração será impossível isso acontecer. Por quê? Porque nos dias que nós não conseguirmos, Deus não será adorado por ninguém. Muito obrigada. Vamos apenas a celebração. Amém. Para agradecer Jesus Cristo. Voilà que je ne vais pas trop parler, je vais juste compléter quelque chose que ma soeur Paula vient de dire. Não vou falando muito, só vou completar alguma coisa sobre o que a irmã Paula disse. C'est pourquoi on dit l'adoration. Quando dizem adoração, L'adoration, c'est une relation entre le Père et le Fils. adoração é uma relação entre o Pai Voilà e o Filho. pourquoi il n'y a pas de routine dans l'adoration. Veja por final a rotina da adoração. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est pour le Fils. Porque a adoração é para o Filho. Comprends une chose. Compreende uma coisa? Un fils, Filho, il est représenté comme une flèche. ele é representado como uma flecha. Les flèches qu'on met dans le carbois d'un chasseur. A flecha que se coloca por trás do... Et de ma part, ça veut dire qu'ils colocam as flechas. Ça reste derrière le carbois. por trás. Et les flèches, ce ne sont pas n'importe quelle flèche. Não é qualquer um, Mais ce sont des flèches bien taillées, bien préparées mas são flechas bem preparadas pour être utilisées. para ser utilizadas. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Quero dizer uma coisa a alguém. Un fils, Filho c'est quelqu'un qui est mature. é alguém que tem... C'est quelqu'un qui a le souci de la mission de son père. Alguém que tem vontade da missão do seu pai. Je ne dis pas le père de papa, le père de O Djougou, pai do papá,
Mais je dis le Père Céleste. Estou falando do Pai Celestial. Un fils, c'est celui qui a la pensée du Père. É aquele que tem pensamento do C'est Pai. celui qui va continuer la mission du Père. Aquele que vai continuar a missão do C'est Pai. pourquoi je dis, Por isso eu digo, pour être un fils, il y a des étapes. para ser filho de Il y a l'étape d'abord tu es bébé. a etapa que és Il bebê, y a la deuxième étape où le bébé veut prendre le lait maternel. o bebê quer ter leite maternal. Et après, ça vient l'étape de la maturité. E depois vem a outra etapa. Dans la maturité, Na maturidade, c'est comme exemple, exemplo, irmã Paula, a irmã Paula. je suis sa mère. Non, je ne dis pas que je suis sa mère, Eu hein, não digo que sou sua mãe. mais c'est un exemple. É um exemplo. Je suis sa mère. Sou sua mãe. Je dis, Paula, aujourd'hui, je n'ai pas l'argent de te donner pour le transport. Paula, hoje eu não tenho para dar pelo táxi. Paula me dit, ah, comme je n'ai pas l'argent de transport, Não tenho de táxi. je ne pars pas à l'église. Não vou à igreja. Là, j'appelle Paula, c'est un enfant de Dieu, il n'est pas un fils de Dieu. Aí eu chamo Paula, é filho de Deus. Parce qu'il y a la différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. É sendo filho de Deus e de criança de Deus e filho de Deus. Há uma diferença entre filho de Deus e criança. Porque Deus não pode dar responsabilidade numa criança. Deus dá responsabilidade num adulto, pessoa que tem maturidade. Agora, um filho de Deus, quando chega num ponto, quando lhe dão dinheiro de táxi, ele reclama, não vou na igreja porque não dão dinheiro de táxi. Nesse caso, aquela pessoa não é ainda filho de Deus. Porque quando você é filho de Deus, você não passa a fazer rotina de oração. Quando você é filho de Deus, você não vai na igreja porque fulana me fofocou, foi na igreja, fulana até disse porque eu não vesti sempre a mesma roupa, não vou na igreja. Não! Um filho de Deus não foi porque só tem uma roupa, vou na igreja. Não! Um filho de Deus, ele vai realizar a missão do seu Pai Celestial. Então, digo, a adoração não tem rotina? Sim, não tem. A adoração é para toda a vida, porque Jesus é para toda a vida. Porque, na verdade, nós não somos desse mundo, mas... Muito obrigada. Aplaudimos para o Senhor Jesus Cristo. Agora estamos encerrando a semana. Joana, quer acrescentar alguma coisa? Bem, acrescentando mais alguma coisa. Na verdade, eu pessoalmente, quando nós falamos de uma relação, né? Uma relação com Deus, eu vou no exemplo de um casal. Quando nós colocamos rotina, tem um casado aqui, casado de pipi, de aliança. Amanda, eu confirmo, já vi fotos. Eu vou ser muito suspeita em falar isso, eu sou casada, mas com experiências eu vou falar sobre a experiência de outras pessoas. Eu vou falar sobre isso. Na verdade, quando eu vejo a palavra de oração, ou quando vejo a frase relacionamento com Deus, eu logo vou ter o exemplo de um casal. Se existir rotina num casal do tipo, de manhã 7 horas temos que mandar mensagem, aquilo vai ser do tipo, cronometrizando. No dia que eu não tiver saldo, como vai ser? No dia que eu não tiver mensagem, como vai ser? Numa vida de casal, não pode existir rotina. Ou seja, eu sou livre em chamar o meu parceiro amor. Eu sou livre em todo momento pegar, em todo momento falar com ele. Não importa se será de madrugada, se será de manhã, não importa se ainda estivermos acordados, não importa. O que importa é que eu tenha uma relação com ele que me permite em todos os momentos, que me permite em todas as horas falar com ele. Termos uma rotina na adoração será complicado. De manhã, 8 horas eu vou acordar, vou começar a adorar. Quando forem 12 horas, essas horas eu estaria voltando da universidade ou do trabalho, então vou adorar. No dia que você sair 13 horas, tu não vais conseguir. Rotina never, not na adoração. Temos que evitar isso. Muito obrigada, sacerdote. Elizabeth. Obrigada. Ainda sobre a rotina, né? As irmãs já falaram muito aqui sobre a rotina, então não vou poder frisar na rotina, mas ainda vou um pouco mais além sobre essa questão de rotina. Dizer que tem ainda irmãos que não é só sobre a rotina, né? É sobre o lugar também. Eles só conseguem adorar quando estão no monte, só conseguem adorar quando estão na igreja. Tem irmãos aqui assim? Glórias a Deus, não tem. Então é isso. Para quem tem comunhão com Deus, não importa a hora, não importa o lugar.
A comunhão com Deus é uma vida. Em qualquer lugar onde você estiver, você vai cantar hosana, você vai dizer tu és santo, você vai dizer seja glorificado. Não é um lugar que determina o nível de intimidade ou a profundeza da adoração. É o estilo de vida que você tem, que determina a profundidade da tua adoração. Amém? Então não se apegue nem à rotina, nem aos lugares. Se apegue à tua vida, ao temer a Deus e ao cumprir a vontade de Deus que está escrito na sua palavra. Amém? Obrigada. Bem, essa questão de adorar a Deus, eu vou pegar uma cheia da irmã porque é importante. Porque há pessoas, como a irmã disse, que não têm rotina, mas só adoram a Deus quando estão no culto das terças, das quintas, das sextas, do sábado, da juventude e do domingo. Esse é o programa da nossa igreja, por isso que eu disse isso. Jesus, uma vez, em João capítulo 4, que nós lemos o versículo 23, toda a gente conhece essa história, então não vou aqui frisar a história, só vou mesmo na abordagem. Jesus, no poço, a mulher samaritana também veio buscar a água. E todos nós conhecemos aquela abordagem, amém? Eu não preciso mais falar isso. E a mulher samaritana, Jesus fala, se tu soubesses quem está aqui, tu não poderias dizer isso porque os samaritanos adoravam apenas no monte e os judeus adoravam apenas em Jerusalém, por causa daquela questão da separação. E eu entendo que quando Jesus fala com a mulher samaritana que vai chegar um tempo, e de fato já chegou, Jesus naquele momento estava a falar sobre o futuro. Jesus estava falando a mulher samaritana, mulher, ouça, agora neste momento você não precisa mais adorar Deus só em Samaria. Jesus estava tirando a mulher samaritana o paradigma de que eu só posso adorar na igreja. Porque há cristãos que são cristãos na igreja, só adoram na igreja. Se naquele dia não tiver culto, não tiver nada, ele também, nem quente, nem morno, nem frio, não é nada também. A igreja que lhe dá aquele apoio. Mas Jesus falava com a mulher samaritana, ele falava que vai chegar um tempo, mas o tempo é agora, a mulher, desperta-te. O tempo é agora que não precisa ser apenas em Samaria, lá no monte, nem precisa ser apenas em Jerusalém. Mas os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é um lugar certamente que vai te determinar que você é verdadeiro adorador em espírito e verdade. Porque a adoração a Deus não é sobre lugar, não é um lugar que tem alguma coisa para te transmitir na adoração. É a pessoa que nós adoramos. Porque se eu disser que eu só adoro a Deus na igreja, então Deus só vai se manifestar na tua vida quando tu estiveres na igreja. Porque você só adora simplesmente na igreja. E quando você não estiver lá, porque naquele dia a mulher, ela achou aquilo que era muito pesado, porque ela não estava no monte, ela estava no poço. Só que ela não sabe que no poço você pode encontrar a fonte da água viva. Então a mulher não conseguiu reconhecer que aquela era Jesus na sua frente, que aquele era o único que merece adoração e louvor, porque já lhe paratipo, já é um padrão que só posso adorar no monte. E Jesus veio quebrar aquilo. Por quê? Porque quando os samaritanos adoravam, eles começaram a fazer representação de imagens para adorar a Deus. E nos 10 mandamentos, Jesus fala que você não pode fazer nenhuma imagem, nem nada para me adorar. Então, amados ao Senhor, só para não ir assim, esse tempo que chegou naquele dia na mulher samaritana, ele é chegado hoje. Na verdade, Jesus, quando veio nos trazer uma palavra, é para nos trazer uma transformação. Nós somos daquela geração dos jovens avivados, mas nós somos daquela geração que também só adoram um padrão. Se não tiver um culto, eu não vou adorar. Não, amado Senhor. Jesus vem te falar que de fato a hora já chegou. Que você não precisa ir em Jerusalém para adorar. Você não precisa ir no monte do Benfica apenas para adorar. Você mesmo em qualquer lugar, se você reconhece quem você adora, você reconhece qual é a pessoa que é digna de receber a tua adoração, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer estação, tendo como não tendo. A Bíblia fala que Paulo e Silas
adorar. Estou com o meu filho morreu, já não posso adorar, não. Em todo o tempo, você é chamado para adorar. Por quê? Porque em Jesus nós nos movemos, vivemos e existimos. Então, se você reconhece que para você se mover, para você viver, respirar, para você existir, é Jesus que é o dono desta obra, você não precisa simplesmente, padronizar isso. Porque há pessoas que falam, eu só consigo me aprofundar quando estou na minha igreja. E essas pessoas não entenderam Jesus. Eu só consigo me aprofundar se o irmão fulano está a dirigir oração. Não é sobre quem dirige a adoração, é sobre Jesus que você vai adorar. Se nós entendermos isso, nós vamos parar de ter igrejas que o moderador está falando, irmão, ora, irmão não está a orar. Isso acontece nos nossos cultos. Se eu estou a mentir, o apóstolo Zabal, com todo respeito, está aí, pastor. Há pessoas que para orar e para adorarem precisam ser impulsionados. Mas se você conhece quem você adora, você não precisa de um moderador. Você não precisa que seja a irmã Paula, a irmã Savon, a irmã Elizabeth. A qualquer momento você vai adorar. Mesmo quando o professor vai dar aula, você vai adorar. Então é mais ou menos para nós mudar essa consciência de que eu só vou adorar na minha igreja. Há quem entrou aqui, não adorou enquanto os irmãos cantavam, porque sabe que aqui não é igreja física dele. Mas eu quero te lembrar, você é a igreja. Obrigada. Como ela dizer, irmã? Deus é Espírito. Então é necessário que nós adoremos em verdade e em Espírito. Nessa mesma atmosfera de adoração, vamos nos colocar em pé. Vamos adorar aquele que é o digno, aquele que merece